Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esta manhã que aqui estamos reunidos, comemorando 8 anos desta amada congregação. E é uma alegria para nós estarmos aqui, irmãos. Vendo o crescimento desta obra na graça de Deus, né? Eu sou grata ao Senhor por fazer parte também, né? Ontem eu lembrei, quando nós viemos aqui com as irmãs lá da sede um dia, né, com muitas vassouras e rodos, e pano, sabão e bombril, e tirando todo o rejunte que ficou aqui nas entrelinhas da cerâmica, né? Falei, Senhor, que privilégio maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade nessa manhã também, pastor, de transmitir a palavra do Senhor. Abram a Bíblia, irmãos. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, do 19 ao 21. Diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre a esperança, né? O tema desta manhã é a esperança no caminho. Então, nós vamos falar nesta manhã sobre este tema, que é um tema rico e abundante nas Escrituras, né? Visto que a esperança é uma característica essencial do cristão, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Então, a esperança, nós encontramos esse tema em toda a palavra de Deus, né? E Paulo escreveu aos Romanos 8:24, ele diz que em esperança fomos salvos. Romanos 8, capítulo 24, Paulo escreveu que em esperança fomos salvos. Ele diz assim: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Né? Então, esperança está ligada ao ato de esperar. Né? Então, porque aquilo que nós vemos, né, como nós podemos esperar se nós estamos vendo? Então, foi em esperança, né, que nós fomos salvos. Tanto nós, os crentes da nova aliança, como os irmãos da antiga aliança. Porque eles morreram, né, diz a palavra do Senhor, que eles morreram, vendo as promessas de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, nesta esperança, né, que eles não viram, mas eles creram e eles aguardavam por essa esperança bendita. Como diz em Hebreus 11,
e 13. Aos Coríntios 13, Paulo fala da esperança como um pilar da teologia cristã. Ali ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, a esperança, ela é um pilar da teologia, né? da nossa vida, da nossa vida prática e diária com Deus. A esperança, ela é um pilar na nossa vida. Porque, irmãos, você consegue imaginar um crente sem esperança? Como seria? Você consegue imaginar um crente que não tenha esperança? Como seria a vida de um cristão sem esperança? Então, a esperança, ela faz parte da nossa vida, né? Juntamente com a fé e o amor. E o pastor até pregou também em Tessalonicenses, né, no 1º capítulo, sobre as 3 virtudes da igreja: fé, amor e esperança. O escritor aos Hebreus, ele destacou a esperança como a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Eu acredito que todos os irmãos já devem ter visto, né, pelo menos um desenho, né, o que é uma âncora. Uma âncora, a âncora, ela é uma peça maciça de ferro, pesada, que está ligada ao navio por uma corrente e que é lançada nas profundezas das águas para dar estabilidade para o navio durante o percurso, durante a viagem. E o escritor aos Hebreus, ele coloca a esperança como a âncora da nossa alma, que penetra além do véu, né? A esperança, ela é a peça de peso, podemos dizer assim, na alma do cristão, que dá segurança, que dá esperança, que dá estabilidade para que ele possa continuar caminhando firme, seguro durante a sua trajetória. Né? Só que ao contrário da âncora do navio, que é lançada nas profundezas das águas para dar a estabilidade para aquela embarcação, a palavra do Senhor diz que a âncora da nossa alma, que é a esperança segura e firme, ela penetra além do véu. A esperança, irmãos, é mais do que um espírito de otimismo. Ela é a âncora, ela é a peça de peso que nos dá estabilidade, que nos eleva acima das tentações e provações desta vida, que nos faz olhar com esperança para o futuro, que muitas vezes é incerto diante dos nossos olhos. E ela nos eleva, né? Ela nos faz sair desta atmosfera, deste lugar de provações, tribulações e dor, e nos eleva além do véu. Então eu quero dizer para você que você tem uma peça de peso na sua alma, que te dá estabilidade, que te ajuda a olhar firmemente, que te ajuda a caminhar durante a sua trajetória aqui nesta vida, aqui nessa terra. Alguns estudiosos limitam a esperança à escatologia, à espera da vinda de Jesus. Mas a esperança não se limita a isso. A esperança é isso. É esperar a vinda de Cristo. É aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela não é só isso. Paulo escreveu em 1 Coríntios
15 e o versículo 19. Ele diz assim, que se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa esperança, ela não se limita somente ao que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela diz respeito também à nossa vida aqui, né? A nossa esperança, ela também está em Cristo no que diz respeito aos acontecimentos da nossa vida enquanto nós estamos aqui neste mundo. Mas há pessoas que eles esperam em Cristo somente para esta vida. Eles não têm a esperança escatológica. Eles não têm a esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não têm esta esperança na vinda do Senhor, que colocam a sua esperança em Cristo somente neste mundo, somente para as coisas desta vida, o apóstolo Paulo disse que este homem, ele é o mais miserável de todos os homens. Mas nós também não podemos abrir mão da nossa esperança em Cristo nessa terra. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos abrir mão da nossa esperança em Cristo em tudo o que diz respeito à nossa vida. Aqui, os acontecimentos, né? Tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia. Nós temos sim esta liberdade de termos esperança em Cristo para todos os acontecimentos, para tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia. Porém, não limite a sua esperança a essas coisas. A esperança escatológica, certamente, ela é a maior de todas e a mais aguardada por todos os crentes. Esta é a maior esperança que nós temos. Que um dia Jesus voltará. Ele virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Mas nós também podemos contar com a esperança de Deus em nosso caminho para toda a nossa trajetória aqui nessa terra. Independentemente de que esperança nós estamos desfrutando, ela vem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é a fonte de toda esperança. Independentemente das situações, independentemente das circunstâncias que cercam as nossas vidas, Deus, Ele é a fonte de toda a esperança que há em nós. Paulo orava para que os crentes fossem cheios da esperança pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo, ele disse isso, que Deus é o Deus de toda a esperança, que Deus é o Deus que enche os nossos corações de esperança, e ele orou para que os irmãos fossem cheios de toda a esperança de Deus em suas vidas. Está te faltando esperança nesta manhã? Você tem perdido a esperança diante de alguma situação que você está vivendo? Nesta manhã, o Deus de toda esperança está aqui para encher o seu coração da esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. A esperança, como eu já disse, na vinda de Cristo, logicamente, irmãos, ela é a maior e a mais aguardada por nós. O apóstolo Paulo cita esta esperança na vinda do nosso Senhor Jesus em 1 Tessalonicenses 1:3, aonde ele diz, né, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança que Paulo se refere aqui nesta passagem é a esperança em nosso Senhor Jesus, na sua vinda, na volta do Senhor. Quem não tem esta esperança, Pedro chama de escarnecedores dos últimos dias, que surgiriam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 de Pedro 3 e 4. Quem não tem esta esperança na vinda do Senhor, Pedro chama de escarnecedores dos últimos dias, que olham para o tempo que passou e não se atentam no tempo que resta, que olham para o que fazem conta do tempo que ficou para trás e não calculam o tempo que resta. Mas aqueles que aguardam a vinda de Jesus, eles não contam o tempo que passou, mas eles olham para frente e dizem: resta pouco tempo. A nossa esperança agora está mais perto do que quando no início nós cremos. Esta é a conta que o cristão faz. Não fica, irmãos, fazendo essa conta, não. Mas Jesus está demorando tanto. Será que Jesus vai mesmo voltar? Gente, desde quando eu sou criança, que eu ouço falar que Jesus vai voltar, e no meu caso faz muito tempo, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Será que vai mesmo? Gente, não conta assim. Essa conta para o cristão não bate. A conta para o cristão é essa. Quem que falou foi o irmão Euclides? Não importa o tempo que passou, é o que o irmão Alex, eu acho ontem, é o que está diante de nós para avançarmos. Reviva sua esperança nessa manhã, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior esperança. Nos demais acontecimentos das nossas vidas, Deus, Ele tem se mostrado presente em nós. Deus, Ele tem trazido essa esperança gloriosa desde os tempos passados, quando os nossos irmãos, do Antigo Testamento também passaram por aqui e estiveram envolvidos por tantas coisas, viveram tantos desafios, tantas dificuldades, passaram por tantas situações, e Deus ali com eles, sempre trazendo esperança. Eu quero falar um pouquinho sobre a esperança no Antigo Testamento, para depois meditarmos no texto que foi proposto aqui, que nós lemos. No Antigo Testamento, pelo menos na minha pequena pesquisa, que eu fiz, há pelo menos duas palavras para esperança. A primeira palavra é tikvá. É isso, pastor, que fala? É hebraica. Tikvá. Eu acho que é isso, Eu consultei ali o nosso irmão. Tikvá, que significa olhar esperançosamente em uma direção particular, ou esticar uma corda, porque a palavra para esperança é a mesma que para corda, para cordão. Então, essa palavra, ela aparece cerca de 33 vezes no Antigo Testamento, como, por exemplo, em Josué 2, 18 a 21, ali relata a história de Raabe. Todos os irmãos conhecem, todos os irmãos sabem a história de Raabe, quando o povo de Deus
foi ali espiar aquela cidade, e os espias, né, chegando ali, eles precisaram se esconder, né? Precisaram de um abrigo. Ali relata essa história que Raabe ajudou aqueles homens a descer ali por uma janela, mas ela fez um acordo com eles, né? Ela disse assim: eu vou ajudar vocês, mas quando vocês vierem, quando vocês invadirem esta cidade, vocês têm que me prometer que a minha casa, que a minha vida, que a minha casa e a casa da minha família será poupada. Então eles fizeram esse acordo com ela e falaram para ela: é o seguinte, nós temos esse acordo com você, mas quando você vir que nós entramos na cidade, você vai pegar um fio de escarlata vermelho e colocar na sua janela. Você vai pegar este cordão vermelho e você vai colocar na sua janela. E este será o sinal que a sua casa será preservada, que a sua casa não será destruída. Então Raabe, quando viu que a cidade estava sendo tomada, ela pegou o fio de escarlata, que lembra alguma coisa para vocês, irmãos? Lembra alguma coisa para vocês? E ela colocou na janela da sua casa, e todas as vezes que ela olhava em direção daquele fio de escarlata na sua janela, ela tinha esperança que a sua casa não seria destruída. Ela tinha esperança que ela e a sua família não morreriam, porque Tikvá estava na sua janela. Aleluias! Cristo a esperança. Ela foi livre não somente da morte espiritual, ela foi livre não somente da morte que condenaria ela para sempre no inferno, mas ela foi livre também da morte física. Ela e sua família, e ela aparece na galeria dos heróis da fé, que pela fé Raabe, ela agiu desta maneira. Aleluias, aquele cordão de cor vermelha era a esperança de sua casa. Cristo é a esperança da nossa casa. Cristo é a esperança da sua família. Cristo é a esperança do seu lar. Cristo é a esperança da sua vida. Cristo é a esperança. Aleluia, Jesus. Outra passagem nós encontramos em Oséias 2,15, onde o Senhor fala que daria o vale de Jacó, que era então símbolo de perturbação e problemas. Problema por porta de esperança. Desde os dias de Josué, aquele vale ficou conhecido como vale de perturbação e problema, porque foi ali naquele vale que Acã, ele foi morto, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Deus ordenou que eles não pegassem nada, que eles não pegassem nenhum despojo daquela cidade aonde eles foram para destruir. E a palavra do Senhor diz que Acã, quando viu uma capa babilônica e... Quantos ciclos de prata, gente? Esqueci, 30? Não sei, se eu estou confundindo. Mas ele viu lá uma boa quantia de prata, e ele então
pegou e trouxe consigo. E a ordem do Senhor era que eles não pegassem nada. Então Israel começou a perder a batalha. E Deus falou com Josué: olha, Josué, isso está acontecendo porque a minha palavra foi desobedecida. E alguém pegou daquilo que não era para pegar. Então Josué reuniu a congregação e começou então a procurar quem era que estava com esses objetos, e caiu em Acã. Então ele confessou e falou aonde estavam escondidas aquelas coisas, e foram lá. Josué mandou homens lá, e eles buscaram aquelas coisas, e a palavra do Senhor diz que eles foram levados para o vale de Acor, e lá eles foram mortos, apedrejados e depois queimados. Aquele lugar tornou-se símbolo de morte e destruição. Aquele lugar ficou conhecido como o Vale dos Problemas, o Vale da Perturbação. Mas agora, Oséias profetiza e canta o cântico da esperança. E ele diz assim: o Senhor fala através de Oséias, que daria o vale de Acó por porta de esperança para aquela nação. Agora, quando eles olhavam para o vale de Acó, havia esperança. Quando eles olhavam para o vale dos problemas, havia esperança. Porque o Senhor falou que trocaria o vale dos problemas por porta de esperança. Deus colocaria, abriria uma tikvá naquele vale. Aleluia, Jesus. O que Raabe não sabia, e nem mesmo Oséias, é que o olhar de esperança naquela direção que eles olhavam, apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é, meus irmãos, Ele é o fio de escarlata na nossa casa. Ele é a porta de esperança no vale dos problemas. Ele é a porta da esperança no vale da morte. Ele é a porta da esperança diante das situações, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele é a porta da esperança para mim e para você. É Ele que tem o poder de transformar o vale dos problemas em porta de esperança na sua vida. É Ele que tem o poder de transformar a morte em vida. É Ele que tem este poder. Talvez você tenha vivido um vale de problemas na sua vida. Talvez você tenha se deparado com um vale de perturbação na sua vida. Problemas te cercam de todos os lados. Mas a porta da esperança está aberta. Olhe para ela. Olhe para ela. Olhe para Jesus. Olhe para a esperança. Ele tem o poder de transformar esta situação, de mudar esta situação. Aleluia, Jesus. A outra palavra, ainda do Antigo Testamento, é Iachal. Significa permanecer confiante, aguardar paciente. Esta palavra aparece cerca de 38 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está em Gênesis 8:10. Ali diz que Noé, ele esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Aqui nós estamos no contexto do dilúvio, aonde Noé, ele entrou com a sua família na arca.
e ali ele ficou por muitos dias. Mas a palavra do Senhor diz que Noé permaneceu confiante e aguardou paciente e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar uma pomba. Irmãos, vocês pensam, vocês acham que os personagens bíblicos, eles sabiam mais do que nós sabemos hoje? Não. Vocês pensam que era fácil para Noé? Que foi fácil? Eles sabiam até menos, porque eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Às vezes a gente olha para as histórias bíblicas, a gente olha para os acontecimentos e a gente pensa que para eles era tudo fácil. Não era tão simples assim como a gente pensa, não. Deus não ficava passando todos os detalhes para eles, não. Deus falou para Noé: Noé, coloca a bicharada na arca, entra você e a sua família. E fechou a porta. E chuva sobre a terra. Chuva, 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 chuva. Chuva sobre a terra. E Deus sumiu. E Noé está lá, rodando, né? De um lado para o outro, naquela arca, indo de um canto para o outro. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E vocês acham que Deus foi lá, abriu a janelinha da arca e falou assim: ei, Noé, espera mais um pouquinho que daqui um pouco as águas vão embora, tá? Deus não fez isso. Noé teve que dar os pulos dele. Noé ficou aproximadamente 375 dias dentro da arca. Gente, vocês têm ideia disso? Você está pensando que choveu 40 dias e as águas baixou tudo e pronto, Noé voltou para cá? Noé ficou 375 dias aproximadamente dentro da arca. E o tempo foi passando. Então Noé pensou, né? Está na hora de eu começar a fazer alguma coisa. Soltou um corvo. E o corvo voltou. Passou um tempo, soltou uma pombinha. E a pombinha voou, não encontrou lugar para pôr os seus pezinhos. Voltou novamente para a arca, e Noé pegou ela de novo. E ele esperou mais 7 dias. Então ele soltou a pombinha. E quando ela voltou trazendo a esperança. Ela voltou com um raminho em seu bico. Então Noé entendeu que as águas haviam baixado. Então, irmãos, não era fácil para eles. Como não é fácil para nós hoje. Mas nós precisamos manter a nossa esperança em Deus. Amém. Naquilo que Ele falou. Naquilo que a sua palavra diz. Nós temos que permanecer confiante no Senhor. Confiante em Deus. Nós temos que aguardar o tempo que for necessário. Mas nós precisamos permanecer com esperança e confiante no Senhor nosso Deus. É fácil esperar? Não é. Quando nós estamos em aflição e angústia, irmãos, não é fácil esperar. É um processo doloroso, é um processo doído, é um processo que machuca, mas nós temos que ter esperança no Senhor e aguardar pacientemente em Deus. Mesmo que as águas estejam demorando para baixar, mesmo que esteja se passando muito tempo, tenha esperança no Senhor, tenha esperança em Deus. Poucos dias, né? A família da nossa igreja passou por uma situação tão difícil, tão dolorida. A irmã Elecilda passou com o seu filho na UTI por mais de 60 dias, eu acho que quase 70 dias. A espera não é fácil. Cheguei um dia na casa dela, ela veio no portão me encontrar, me abraçou. Clair, o meu filho está morrendo.
Os médicos falaram que 8 horas da noite ele vai morrer. Gente, o que é isso? Agora os médicos sabem até a hora exata que a pessoa vai morrer. Há momentos que a nossa esperança parece que é tirada. Há momentos que parece que a nossa esperança sai de cena. É roubada a nossa esperança de nós. Não é fácil, irmãos. Mas ela se manteve esperançosa em Deus. Passou aquele momento. E ela levantou os olhos para o Senhor e se manteve confiante em Deus. Esperou pacientemente. Aguardou pacientemente. E hoje ela está com o seu filho em casa. Tem esperança. Mesmo quando você olhar, quando as pessoas dizerem para você, não há mais vida, acabou. Deus é o Deus de todo poder e Ele pode mudar qualquer circunstância e situação. Deus está falando com você nessa manhã aqui. Mantenha-se firme e paciente no Senhor. Os salmistas, por muitas vezes, expressaram esta esperança em Deus. Salmo 42:5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Estas são 2 palavras retiradas do Antigo Testamento, aonde Deus se mostrou presente na vida do seu povo, trazendo-lhe a esperança renovadora a cada manhã. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus continua sendo a esperança no caminho do seu povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento agora, o autor aos Hebreus, ele faz uma chamada para nós. E ele diz: olhem para Jesus. Raabe olhou para o fio de escarlata. Israel olhou para o vale de Acor e viu a porta da esperança. Agora, o escritor aos Hebreus faz um chamado para nós, a igreja do Senhor. E ele diz: olhem firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. No texto que lemos, Paulo declara ter esperança diante daquela situação que ele estava vivendo. A esperança de Paulo não era só na vinda de Cristo, mas dentro daquele contexto, Paulo tinha esperança em relação aos acontecimentos da sua vida. Como foi dito ontem pelo presbítero Alex aqui, Paulo estava preso. Ele não sabia qual seria o seu futuro. Ele não sabia se sairia daquela prisão ou não. Mas ele tinha expectativa e esperança que seria liberto. O futuro de Paulo era um futuro incerto. Ele não conhecia o seu futuro. Até então, Deus não tinha revelado nada para Paulo. Ele sabia tanto quanto nós sabemos hoje sobre o nosso amanhã. Ele sabia tanto quanto nós sabemos hoje sobre o nosso futuro. Mas ele declara ter a sua esperança em Cristo Jesus, que ele seria liberto daquela prisão. Ele tinha esperança. Sabe por quê, irmãos? Aqui, no versículo 19, veja o que Paulo diz. Ele diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração
e pelo socorro do Espírito de Cristo. Sabe por que Paulo tinha esperança? Porque Paulo não estava sozinho. Tinha uma igreja orando por Paulo. Paulo podia contar com o socorro do Espírito de Cristo naquela situação que ele estava vivendo. Paulo tinha esta esperança, que ele não estava sozinho. Assim como você, como nós. Irmãos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Assim como Paulo, nós temos hoje uma igreja que ora por nós. Nós temos hoje uma igreja que intercede por nós quando nós estamos passando por situações difíceis e muitas vezes processos prolongados nas nossas vidas. Eu estou vendo a Loide ali, eu lembrei da situação da Loide agora. Que processo difícil, mas você não estava sozinha. Todas as quintas-feiras, nós orávamos por você lá na igreja. Nós intercedíamos por você. Todas as quintas-feiras o seu nome estava lá no papelzinho da oração. E isso te trazia esperança. Porque, irmãos, isso traz esperança para nossas vidas. Quando nós estamos passando pelas as situações incertas da nossa vida, pelos problemas de dificuldades da nossa vida, nós temos alguém que ora por nós. Por isso, irmãos, que é importante a igreja relatar as suas situações em pedidos de oração. Tem pessoas que têm vergonha. Tem crente que tem vergonha de pedir oração. Ele está sendo sufocado pelas lutas. Ele está sendo sufocado pelas dificuldades. Mas ele tem vergonha de expor a sua situação diante da igreja. Não faça isso. Nem Paulo, gente, abriu mão de pedir oração para as igrejas. Vê lá nas cartas de Paulo. Paulo pedindo oração praticamente em todas as igrejas. Ore por mim, ore por nós, ore pela minha vida, ore pelo fulano, ore não sei por quem, ora e ora. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de relatar, de falar os seus problemas, as suas situações. Não faça isso, pois isso é também uma fonte de esperança para você, para que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Além do socorro de Cristo presente na sua vida constantemente, você tem a igreja que ora por você. Fale das suas situações. Coloque as suas situações em oração diante da igreja. Que Cristo tem o poder de quebrar as algemas que te prende. Que Cristo tem o poder de abrir as prisões. Que Cristo tem o poder de inclinar o coração dos homens, das pessoas, de qualquer pessoa a seu favor. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Além do mais, Paulo tinha esperança naquela situação, porque ele viu o final do processo. Paulo, ele não enxergava só aquele momento, mas Paulo tinha um alvo em sua vida, e isso dava esperança para ele, que seria, Cristo seria engrandecido por meio do meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ele diz aqui, segundo a minha expectação e esperança, de nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E isso dava esperança para Paulo continuar firme e confiante em Deus. Paulo tinha um alvo a perseguir, que nenhuma prisão podia tirar, que ninguém podia destruir, que era o seu alvo de engrandecer a Cristo, seja
pela minha vida, ou seja, pela minha morte, assim como agora e sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Irmãos, quando a gente entende isso, não tem como não ter esperança. Independentemente do meio do processo, o final resultará para que Cristo seja engrandecido. E isso, irmãos, é tudo o que importa. É isso que dá esperança para o crente. Quando você está passando pelas dificuldades da sua vida, não importa como o processo vai terminar. Isso não é tão relevante. O mais importante é que ele resultará em engrandecimento e em glória para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja pela vida ou seja pela morte. Sempre, 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 Cristo será engrandecido. Se eu viver, o viver para mim é Cristo. Se eu viver, eu continuo pregando o Evangelho. Eu continuo apanhando. O espinho continua aqui. O meu viver é Cristo. Se eu viver, eu vivo para Cristo. E o morrer, para mim é ganho. Para mim é lucro. O viver é Cristo. O morrer é ganho. O morrer é lucro. Se eu ficar aqui, eu continuo meu trabalho. Mas se eu morrer, a morte traz o lucro para mim. A morte traz o lucro, que é de estar com Cristo. Se Paulo teve um dilema na sua vida, esse foi o dilema de Paulo. Agora eu não sei se eu vivo ou se eu prefiro morrer. Se eu fico porque eu quero ser útil para o Evangelho. O meu objetivo é esse. Eu quero ser necessário para vocês, igreja. Por isso eu penso em ficar. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Este era o lucro de Paulo. Estar com Cristo. Mas ainda não era tudo. O lucro que a morte traz para nós, irmãos, ainda não é tudo o que há reservado para nós em Cristo Jesus. A morte, ela traz um pedaço, né? Um pedacinho assim do lucro. Porque nós vamos para junto de Cristo. Agora, o lucro total virá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando então nós não estaremos somente com Cristo no paraíso, mas a palavra do Senhor diz que o mesmo Jesus, ele descerá nas nuvens do céu e nós subiremos ao encontro dele e nós receberemos um corpo agora semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado, um corpo que nunca mais perecerá. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O nosso futuro nessa terra é incerto, irmãos. Não sabemos como será o amanhã. Não sabemos se Deus vai curar ou não vai curar. Se Deus vai salvar tal pessoa ou se não vai salvar. Se vai abrir aquela porta ou não vai abrir. Não sabemos se as prisões vão se abrir e as algemas vão cair. Não sabemos se doenças e males virão sobre nós. Mas podemos olhar com esperança para o futuro
independentemente do que Ele nos reserva, Cristo é o nosso viver e o nosso morrer é lucro estar com Cristo. Não sabemos do futuro do amanhã, mas podemos olhar esperançosamente, assim como Paulo olhava para o seu futuro, e ele foi liberto daquela prisão, para a glória do Senhor. Nós não sabemos o nosso, mas há esperança no seu caminho, há esperança para você, há esperança para nós, há esperança em Deus. Muitas pessoas estão vivendo sem esperança em nossos dias. Muitos crentes já perderam a esperança em relação aos acontecimentos da sua vida. Jesus está aqui nesta manhã para renovar a sua esperança. Ele é a esperança na porta da sua casa. Ele é a esperança no vale dos problemas. Ele é a esperança nas prisões. Ele é a esperança nas lutas, nas dores, nas doenças, nas dificuldades da sua vida. E nesta manhã, Ele quer renovar a sua esperança em Deus. Quero convidar os irmãos para se colocar em pé nesta noite.